muitas coisas para discutir, para conversar, para decidir. Tivemos que fazer uma mudança no conselho diretor. Nós mandamos na convocação, explicamos por quê, em função do Consune, que foi convocado para amanhã à tarde. Então, a gente vai ter atividades hoje, pela manhã, e hoje à tarde o conselho diretor, e amanhã pela manhã até às 12 horas, e a gente encerra essa semana de planejamento. Na verdade, a nossa semana de planejamento, ela iniciou no dia 6/8, na quinta-feira passada, da semana passada, onde nós tivemos atividades o dia inteiro. Pela manhã, nós tivemos com a professora Daniela da Costa, da Faculdade de Educação, uma conferência sobre ensino remoto. À tarde, a experiência, né, sobre o ensino remoto da USP, com a professora Luciana. E no dia 12, que foi ontem, nós tivemos durante o dia todo, período integral, ações de planejamento, ações de organização dos espaços também na FEM, enfim, tudo que diz respeito àquilo que nós temos que realizar agora no segundo semestre. Então, as coordenações de graduação, lato, estrito, direção e coordenação administrativa, ontem estiveram reunidas, praticamente período integral, organizando, planejando, e hoje, durante o decorrer do dia e no CD, a gente vai apresentar algumas dessas questões. Obviamente, não será possível apresentar tudo, porque são muitas demandas, então a gente vai tentar pensar aquelas que são de maior urgência e de maior impacto agora, de prioridade, para a gente iniciar esse segundo semestre do ano e o primeiro semestre letivo, efetivamente. Hoje, então, isso já foi o que a gente já realizou, né, até dia 12, então temos ainda atividade hoje, 13, e amanhã até o período do meio-dia. Então, amanhã à tarde a gente já tem uma tarde mais livre para realizar outras demandas que vão ficar pendentes, certamente, do planejamento. Então, eu quero dizer a vocês, como eu disse um pouquinho anterior a gente começar, que hoje a gente está até um pouco saudosista, né, dos tempos que a gente se reunia. Faz tão pouco tempo, né, de março para cá, mas para nós é muito tempo. Então, nós estamos sentindo muita falta de estar juntos. Certamente, estamos lembrando o nosso planejamento pedagógico, primeiro deste ano, que foi em março, foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, e a gente está com muita saudade daqueles ambientes, de poder conversar, de poder compartilhar, confraternizar, comer junto, se abraçar, contar um pouco de como estão as nossas vidas, né? Enfim, a tecnologia, mais uma vez, a gente sente que, por mais que ela seja extremamente importante, ela não substitui a convivência, ela não substitui o abraço, o toque, o olho no olho. Então, mais uma vez, a enfermagem, nesse sentido, faz muito sentido o cuidar, o toque e o estar junto, né? A preocupação, o carinho, como isso é importante nas nossas vidas. Eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, a gente está conseguindo fazer essa avaliação, né? Que nada substitui a presença do outro. Desculpa, falar de máscara deixa a gente totalmente sem voz, né? Bom, eu estou de máscara porque eu estou aqui na FEM e a Natália, técnica administrativa, está comigo, então eu vou continuar de máscara. A gente, então, quer agradecer a presença de todos vocês, pedir a paciência e a compreensão de hoje e amanhã vocês se envolverem mais intensivamente com o planejamento pedagógico administrativo, num momento extremamente delicado como esse de pandemia, onde nós precisamos cada vez mais nos apoiar, né, com as nossas dúvidas, as nossas incertezas, mas com uma única certeza: queremos fazer um ensino com qualidade, com a participação de todos, para que a enfermagem se fortaleça nesses momentos e que essas dificuldades, de fato, não nos fragilizem, né, que ela só nos traga créditos, tanto de aprendizagem, quanto de fortalecimento, quanto de enfrentamento dos desafios. Então, esse vai ser um dia de muito trabalho, eu espero que seja um dia também de bons resultados, que todos nós possamos contribuir. Então, para começar o dia de hoje e essa segunda etapa do planejamento de uma forma bem positiva, acalmando os nossos corações, a gente convidou
a professora, opa, isso é na rua, não é a professora Suelen, aqui na rua começou uma música. A gente convidou a professora Suelen para nos presentear com uma apresentação musical que ela fará agora, para que isso também aqueça o nosso coração, que nos traga um pouco de paz, de serenidade, para que a gente possa ter um dia de trabalho da mesma forma, muito produtivo, com muita tranquilidade. Então, professora Suelen, muito obrigada por você ter se disposto a nos presentear dessa forma, e agora eu deixo contigo, então, para você poder explicar a sua apresentação musical e falar conosco um pouco do que você vai nos apresentar. Obrigada e bem-vindo todos para esse dia. Bom dia a todos, professora Classi, eu que agradeço esse momento, e foi colocado a apresentação musical, né, cultural, mas tenho pensado muito nisso, que é muito para além da apresentação, é um espaço mesmo que desejo para que a gente possa se expressar, né, um espaço de promoção, de expressão. E preparei no ritmo da pandemia, né, do homework, dos encontros por meeting, né, dois vídeos. O primeiro, com a música Paciência, do Lenine, que a gente gravou no podcast Cuidado Musical para o Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares, e uma próxima música terá participação especial aí de alguns professores que têm atividades artísticas para a gente se inspirar nessa forma, né, de expressar, para que esse momento seja enfrentado de uma forma mais leve, né? Se é que é possível, né? Da forma melhor que seja, né? Então, vou colocar aqui a apresentação. Vejam se está tudo certo o som para vocês. Então, a primeira música, Paciência, do Lenine, tem participações especiais também de professoras que não estão no quadro efetivo nesse momento, mas que sempre nos inspiraram com as suas atividades artísticas, com as suas vozes. Aí só pergunto, está tudo certo o som? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera por atuar, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra aprender? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora por valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera por amor, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para, não. Então, essa música para a gente lembrar, né, de paciência que a gente precisa, né, a cada atividade nessa nova lógica de vida. E essa segunda música foi preparada, apesar dela ser pegas, assim, né, para esse momento, mas foi preparada para a gente lembrar de resgatar aquilo que possa trazer realmente equilíbrio para as nossas atividades, e a música Novo Tempo, do Ivan Lins. Só colocando a música anterior, o restante das pessoas, né, que foram passando depois da última pessoa que cantou, foi a equipe de organização do podcast Cuidado Musical. Então, vamos a um outro vídeo. Paciência só um pouquinho. Paciência, né? Para a gente se inspirar. Novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais pronta, da morte que assusta, estamos na luta pra sobreviver,
pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que avança, seja sempre caminho que se deixa de avançar. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra que nossa esperança seja mais que avança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. No novo tempo. Então, essa mensagem que quero deixar realmente para a gente lembrar aqui foi uma representação das atividades que foram possível de buscar com alguns professores, mas com certeza tem muito talento escondido aí, né? E eu tenho pensado muito nisso, nesse lugar de encontro da enfermagem com a arte, né? Mais especificamente com a música, como sendo uma forma realmente de a gente expressar aquilo que não é possível verbalmente, né? E ter uma simbologia pode nos ajudar a isso, né? Então, assim, fica esse espaço realmente, agradeço a professora Classi, toda a equipe, a direção, né, relacionada ao planejamento pedagógico, e fica esse espaço para outros momentos, né, que cada um possa se expressar de forma artística, né? Só lembrando aí, nesse vídeo, tem fotos da Valéria, da Cíntia, que eu fiz, telas da Lucimeire, trabalhos da Denise, tem a disciplina da professora Virgínia, Canta Fém, Pet Pilô, né, e temos outras coisas, mas realmente foi o que foi possível de representar. Então, muito obrigada, bom dia a todos. Suelen, olha, maravilhoso, viu, Suelen, e a toda a equipe, a gente não sabe como agradecer. Posso lhe dizer, Suelen, eu acho que se todos pudessem falar nesse momento e te aplaudir, nós faríamos isso em pé, né, porque ter dentro de nós uma professora e várias outras, né, da equipe que vem nos trazer esse conforto, porque a arte nos traz um conforto, né, traz também, eu acho que acalma a nossa alma mesmo, e eu fiquei muito emocionada de ver um grupo de pessoas se dispondo, junto com a professora Suelen, fazerem essa manhã, uma manhã mais linda, mais humanizada, né, e trazendo saúde mental para nós. Então, estou muito feliz com essa apresentação e fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava, fiquei muito feliz de ver a professora Ângela e a professora Elizabeth, a Ângela aposentada há mais tempo e a professora Elizabeth recentemente, como foi bom, como nos emociona vê-las cantando junto com outras pessoas, né, que estiveram
no vídeo, então eu acho que legal isso. Foi muito bacana. Quem quiser abrir para a gente se ver um pouquinho, pode abrir aí, viu? Porque eu acho que está todo mundo querendo ver o rostinho de todo mundo, né? Ai, é muito bom. A gente está realmente com saudades das pessoas. Ai, que bom, isso mesmo. Vamos abrir as câmeras aí para a gente se enxergar um pouquinho, né? Ai, que bom ver vocês. Sorrisão assim. A Bárbara, então, está com essa cara muito boa, porque ela acabou de chegar de férias, e outras pessoas também. Mas, assim, gente, quem não pôde sair ainda, daqui a pouco a gente sai. Queríamos agora estar tomando café juntas, né? Porque eu estou com o meu café aqui, vocês vão fazendo o lanchinho de vocês, onde vocês estiverem. Bom, vou tentar agora controlar minha emoção, viu, Suelen? Porque eu fiquei aqui quase chorando, a professora Luana também está aí conosco, quase chorando de ver vocês cantarem. Eu acho que a gente está, assim, todo mundo com a emoção à flor da pele, né? Tem sido momentos extremamente difíceis o que a gente está vivendo, a gente não fala muito, né, que é difícil, porque senão parece que fica ainda pior. A gente diz que todos são momentos de desafios e que a gente vai vencer, e com certeza a gente vai vencer. Eu não tenho dúvida disso, mas eu sempre falo que não estão sendo momentos leves, nem momentos fáceis. Estão sendo momentos que estão exigindo de nós uma grande doação, um grande desdobramento. A gente está usando o que sabia, o que não sabia, o que achava que dava conta e não imaginava que dava conta de muito mais, né? Então, eu acho que para nós esse ano é um ano ímpar, é um ano que nós nem esperávamos, né, comemorar o Ano Internacional da Enfermagem com essa grandeza que a enfermagem está podendo demonstrar. Eu acho que a enfermagem está fazendo um papel maravilhoso, de destaque, de vanguarda, de protagonismo em vários lugares do Brasil e do mundo. A FEM não está fazendo diferente, nós temos recebido muitos retornos, muitos feedbacks de várias escolas no Brasil, de várias faculdades, do Corém, do COFEM, nos parabenizando, dizendo do tamanho do nosso envolvimento, da diferença que a faculdade de enfermagem está fazendo agora na pandemia. Isso nos deixa muito felizes, eu acho que é isso que nos fortalece, que nos alimenta, falando principalmente do nosso, entre aspas, pioneirismo, porque eles falaram que enquanto as escolas estavam se organizando, nós já estávamos com o nosso bloco na rua, né, entre aspas, já estávamos fazendo as coisas acontecer. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse ainda mais esse protagonismo. E a gente está ouvindo isso de vários segmentos, da USP, de São Paulo, de Brasília, do sul do país. Eu recebi mensagens de faculdades do Nordeste, do Rio de Janeiro, vários professores mandando mensagens para a FEM, querendo saber dos nossos projetos, nos parabenizando pelas nossas atividades. Então, a gente vê que o que a gente está fazendo tomou uma dimensão nacional, né? Recentemente, o COFEM mandou uma mensagem para nós, parabenizando o nosso trabalho. Então, eu quero socializar isso com vocês, para dizer que todo esse esforço e esse envolvimento de todos vocês, de professores, técnicos e dos estudantes, como eles têm sido parceiros, né? Eu estou assim, muito emocionada com a postura de muitos estudantes nossos, com a parceria incondicional que eles têm mostrado no dia a dia, né, de todos esses projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Começamos o ano com várias demandas, que eu vou apresentar um pouquinho agora, eu vou projetar um slide, para a gente falar um pouco da enfermagem em tempos de pandemia, que é um pouco que a gente vai fazer aqui, antes da gente ouvir a professora Jaqueline, que vai estar conosco também, a nossa pró-reitora, agora de manhã. Eu vou falar um pouquinho, então, vou dar uma continuidade nessa questão. Quem puder verificar, a gente já está colocando slide, eu acho que todo mundo consegue acessar, né, os slides aí. Então, a Faculdade de Enfermagem, nos seus 45 anos, comemorando dessa forma, né, que eu falo que tudo isso não acontece por acaso. A gente queria fazer uma programação festiva, e a gente teve uma programação técnica, científica, extremamente pesada, para comemorar os nossos 45 anos. Então, eu falo que essa comemoração de 45 anos, que a gente teve a oportunidade de fazer sem planejar, que foi nos colocada à mesa, né, nos desafiados a fazer,
o que nos prova? Que nós estamos maduros como a FEM, né? Nós somos uma jovem senhora de 45 anos, de muita competência, né? De muita competência. Isso é algo que eu acredito que nem nós tínhamos a noção da capacidade que temos de resposta, de organização e de protagonismo. Então, parabéns à Faculdade de Enfermagem nos seus 45 anos. Comemoramos, então, esse ano, como eu disse, o Ano Internacional da Enfermagem, né, organizado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente porque se comemora o bicentenário de Florence Nightingale nesse ano, né? Então, como o bicentenário de Florence, a OMS resolveu homenagear a enfermagem mundial, mas como a gente não imaginava que viria tão coroada por esses desafios da pandemia, eu acredito que no mundo inteiro essa comemoração está tendo um outro impacto, um outro olhar para a nossa profissão. Junto com isso, o Nursing Now, que foi lançado, né, o ano passado, e esse ano ganhou força também, o Nursing Now foi lançado no mundo inteiro, começando por Londres, na Inglaterra, e depois em vários países do mundo, e nós participamos do lançamento dele em Brasília no ano passado, e este ano a gente, então, fez várias ações relacionadas ao fortalecimento da enfermagem, relacionados ao Nursing Now, e teve o lançamento em Goiás também, ano passado, e esse ano, então, tudo que a gente vai realizando, ele vem para fortalecer esse movimento, essa bandeira do Nursing Now, como um reconhecimento da profissão de enfermagem no mundo e no Brasil. E para concluir, como eu disse, estamos comemorando os 45 anos da FEM, o ano inteiro, com várias ações. Nós tínhamos um projeto que estávamos chamando de projeto dos 45 anos, os 45 anos da FEM e os 45 cursos. Hoje, quando a gente conta, a professora Cristiane, ela estava na coordenação desse projeto, e a gente já teve a oportunidade de conversar rapidamente, nós fizemos muito mais do que isso, nós já ultrapassamos os 60 cursos, envolvendo lives, cursos online, cursos presenciais, enfim, nós queríamos só os 45 anos, né, uma cesta de 45 cursos para comemorar os 45 anos e já ultrapassamos os 60, então, mais um motivo para a gente estar muito vaidoso e, no bom sentido, orgulhoso da nossa capacidade. No começo, então, dessa pandemia, eu vou contextualizar bem rapidamente como a FEM tem se envolvido desde fevereiro, né, quando a gente começa a perceber que a pandemia chegou mais próximo do Brasil e também do estado de Goiás e de todos nós. Já começamos a ter as primeiras reuniões no final de fevereiro com a reitoria. Em março, essas reuniões se intensificaram. A gente, como Faculdade de Enfermagem, fez parte do comitê de crise, representados pela professora Ana Clara e por mim, que, como diretora da faculdade, fui convidada a fazer parte desse comitê, por sermos um curso da área da saúde. Não era um comitê que envolvia os diretores, mas alguns diretores da área da saúde. Então, nós fizemos parte, começamos a discutir a pandemia já nesse período, e construirmos alguns documentos junto com a reitoria e com outros professores, até o dia que foi, então, colocado o documento por esse comitê de crise, assinado pelo reitor, quando realmente paralisa todas as nossas atividades, no dia 16 e 17 de março, e nesse documento nós colocávamos de uma forma ainda ingênua, né, talvez, não sei, ou mais esperançosa, de que em 15 dias, 20 dias, nós retornaríamos. Então, eu lembro muito bem desse dia. No domingo, nós conversamos fortemente, esse grupo, e na segunda-feira já não tínhamos mais atividades presenciais, e nós conversávamos dizendo, vamos parar por 15 dias, no máximo 20 dias, e retornaremos em seguida. Até hoje, nós não retornamos, né? E não temos ainda certeza de quando isso acontecerá. Então, só para dizer para vocês que a gente realmente foi pego, de alguma forma, de surpresa, né? E eu acho que isso já é uma aprendizagem para a gente entender que quando a gente escuta essas histórias, lê essas histórias na saúde pública das pandemias no mundo, elas deveriam servir para a gente de
de subsídio de conhecimento para a gente não errar muito, né? Mas, assim, cada momento é um momento histórico diferente, econômico, é um momento social, é um momento de várias demandas políticas, então, por mais que a gente tenha respaldo e conhecimento da parte das pandemias no mundo, na saúde pública, posso dizer a vocês que elas se apresentam de forma muito diferentes e de exigências muito diferentes pelo contexto, como eu já disse, histórico, político, econômico do que a gente vive no país e no mundo. A participação, então, da AFEM também começa fortemente nesse comitê de crise e se estende, na sequência, para a campanha de imunização do H1N1. Fomos convidados pelo município de Goiânia, pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para fazer parte do grupo que organiza, então, na sequência, toda essa campanha de imunização, e ela precisa vir mais forte nesse ano de 2020, considerando a pandemia, porque nós precisávamos vacinar um grande grupo de pessoas para, com isso, proteger esse grupo, porque já são grupos que são considerados grupos que têm maior vulnerabilidade, né, do ponto de vista, alguns social, alguns de imunidade, alguns de enfrentamento mesmo do cuidado. Então, a gente precisava manter esses grupos que têm prioridade nas campanhas de imunização vacinados, para que a gente pudesse fazer diagnósticos diferenciais mais facilmente quando a pandemia se instalasse da forma como ela está desde março, mas que vem crescendo o número de casos a cada dia. Então, a FEM, a Faculdade de Enfermagem, principalmente com a coordenação da professora Valéria, mas aí teve um grupo grande de docentes e estudantes que se envolveram, organizamos a campanha Drive-Thru, que toda vez que a gente tem reunião, e eu recentemente estive reunida com a secretária municipal de saúde, a doutora Fátima, faz exatamente uma semana, foi na semana passada, e nessa reunião estavam os superintendentes do município, o Ives, o Silvio, e outras pessoas do setor de imunização, agradeceram publicamente a Faculdade de Enfermagem e falaram que a nossa participação, eles não têm dúvida do que impactou e que fez toda a diferença na campanha de imunização no município de Goiânia esse ano. Principalmente porque eles acreditam para a enfermagem, para a FEM, a campanha Drive-Thru. Eles falaram que Drive-Thru foi a primeira experiência no município de Goiânia e que toda a organização do Drive-Thru só foi possível pelo envolvimento da FEM. Então, eu quero compartilhar com vocês isso que eu, como diretora, recebo de retorno, e também do reconhecimento da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Goiânia pela diferença que fez, tanto em numérico, quantitativo de pessoas imunizadas, e pela experiência metodológica desta campanha, usando o Drive-Thru para realizar. Então, parabéns a todos da FEM que se envolveram, e também agradeço a todo esse envolvimento e ao reconhecimento que a gente está tendo. Então, esse foi também um projeto de extensão, que nós nos envolvemos fortemente, e vários professores se envolveram. Eu não posso, em nome da professora Valéria, eu estendo a todos os demais, porque eu teria que fazer uma lista de docentes e alunos, e certamente eu poderia cometer uma injustiça. Então, eu agradeço, em nome da professora Valéria, que coordenou esse processo, toda a equipe envolvida na campanha de imunização do H1N1 esse ano. Na sequência, a gente também realizou várias ações, e ainda estamos realizando ações de capacitação, tanto no presencial como no online. Tem um grande projeto cadastrado de capacitação e realização de cursos, que se estende até hoje, com aquele projeto cadastrado por nós, que abrimos mais de 30 mil vagas, né, para vários estados brasileiros. Claro que nós não conseguimos preencher todas as vagas, porque são um numérico muito alto, mas estamos realizando várias capacitações ainda, online, fizemos presencial com enfermeiros do HC, fizemos com vários enfermeiros da rede pública, da Secretaria Municipal de Saúde, com outros profissionais da saúde, capacitando no enfrentamento tanto da biossegurança,
quanto de atendimentos da parte técnica de UTIs e pronto-socorros, lives falando da questão da transmissão, dos cuidados que deveríamos ter para bloquear esse vírus, para diminuir a transmissibilidade, com os cuidados com quem já estava positivo, falando da testagem, falando do comportamento desse novo vírus, né, que o coronavírus é um vírus novo para nós e para todo mundo, né, a gente já tem convivência com ele, mas não do jeito que ele se apresentou agora, que é um vírus que sofreu mutação. Então, chamamos também virologistas para conversar conosco, para participar dessas capacitações. Temos vários projetos cadastrados, várias lives realizadas, e essas lives também conseguiram atingir vários estados brasileiros. Todas as nossas redes sociais estão conectadas, temos muito material hoje produzido já em YouTube e nas redes sociais, a gente vai precisar catalogar. Tenho conversado isso com a professora Luana, com a professora Cristiana, com o Elcio, o Nick, que a gente vai ter que sentar e fazer um e-book, um catálogo de todo o material que a Faculdade de Enfermagem conseguiu produzir nesse momento de pandemia. Hoje, se vocês me perguntarem o quantitativo, eu não sei precisar de tanto material que a gente tem produzido. O que eu sei precisar é dos retornos que a gente recebe de outras faculdades, de outros estados, de outros municípios e de outros professores. Então, nós vamos realmente precisar, em algum momento, parar agora e começar a fazer o catálogo de toda essa produção. Então, mais um grande eixo que a gente trabalhou. Outro grande projeto é o projeto EPI, que eu lembro muito bem quando nós fomos convidados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e pela reitoria para uma reunião no Campus 2, no centro de eventos, e que lá estivemos professora Luana, professora Sheila, professora Eline, eu não me lembro se teve mais alguém, posso ter esquecido o nome agora, para essa reunião, onde nós começamos uma discussão de prováveis projetos que as unidades acadêmicas poderiam realizar junto com a PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a princípio, e depois outras pró-reitorias foram se envolvendo. E nesse dia, um dos desafios que foi lançado foi os EPIs, que nós não tínhamos EPIs na universidade, não tínhamos EPIs para comprar, e isso era um fator dificultador. Nesse dia nós falamos, e nesse dia também foi discutido o projeto de imunização, que depois a professora Valéria assumiu, e a FEM se posicionou nesse dia, eu enquanto diretora e a Luana enquanto vice-diretora, dizendo que nós iríamos assumir os dois grandes projetos, o projeto de imunização no município e o projeto de EPIs, e assim nós fizemos. A imunização caminhou do jeito como eu já apresentei, e o projeto de EPI, começamos com várias reuniões junto com a FAV, com a Faculdade de Artes Visuais, e a Faculdade de Enfermagem, e essas duas unidades assumiram a coordenação desse projeto, representados pela professora Luana e pela professora Eline, representando a FEM, professor Carlos e mais um grupo de professores da FAV, e também envolveu a Faculdade de Veterinária e outras unidades acadêmicas, e construímos esse grande projeto, que está produzindo, fez várias produções, mas produziu máscaras e aventais, e hoje tem outros insumos, outros EPIs, né, que são patenteados, inclusive usados pelo projeto Tenda, que são inovadores, e que a gente conseguiu, com esse projeto, fazer doações para o Hospital das Clínicas, para a OVG, para vários hospitais do município de Goiânia e de outros municípios e do estado de Goiás, e até hoje estão fazendo doações, estão produzindo, nós já produzimos, talvez depois a professora Luana pode colocar no chat, para eu não errar, a quantidade de máscaras cirúrgicas que foi produzido, Luana, até gostaria que se colocasse no chat, a quantidade de aventais e máscaras, para que todo mundo possa ter a dimensão do quantitativo que foi produzido. Foi algo que nós não conseguíamos nem imaginar quando começamos esse projeto, o volume de material de EPI que a gente conseguiria realizar, com doações de TNT, com compra de TNT, com
com capacitação de costureiras, com o controle de infecção e de biossegurança que a professora Eline, junto com toda a equipe, fez. Então, foi uma produção extremamente segura, tanto do ponto de vista da produção local, quanto da guarda desses EPIs, que aí vieram para a faculdade de enfermagem, para que fosse possível a gente fazer a guarda na faculdade de enfermagem, nós tivemos que desocupar as 3 salas de aula, tirar todas as carteiras, fazer treinamento da equipe, fazer antessalas que fazem a desinfecção de tudo que chega, a embalagem, o controle e a estocagem de tudo isso, até que eles sejam depois, então, dispensados para os vários locais de saúde que utilizam desses EPIs. Então, nós criamos toda uma estrutura que nós nem tínhamos pensado, protocolos de como isso acontece, e acontece até hoje na FEM. Planilhas de controle de todo o material que entra, de todo o material que é dispensado, tanto do controle do quantitativo, quanto do controle do ponto de vista de biossegurança. Então, é mais um projeto que envolve professores, técnicos e alunos, é um projeto extremamente grandioso, que vai continuar, acredito, por mais esses meses, a gente não sabe até quando durar a pandemia. Pode passar, por favor. Bom, além disso, a gente teve, com todo esse trabalho da pandemia, que vinha envolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão, todos eles têm essa característica, tem que deixar bem claro que eles não são projetos pontualmente de extensão ou de pesquisa, mas eles envolvem esse tripé, e eu posso dizer que eles têm mais uma perna, que é a perna da gestão, fortemente, porque ele tem uma gestão transversal para dar certo, que a gente se surpreendeu o quanto as pessoas se mobilizaram e nós conseguimos fazer isso acontecer em tão pouco tempo, né, com recursos bem limitados ainda e com um número de pessoas também que foi crescendo à medida que os projetos cresciam. Junto com isso, a gente teve a abertura do edital para pós-graduação estrito sensu, para a seleção de candidatos que tivessem projetos relacionados à Covid-19. Então, conseguimos fazer esse edital, com a coordenação da professora Lisete, professora Flaviana, e depois, no meio disso, ainda tivemos a troca das coordenações do distrito, então, tudo aqui continuou acontecendo. Eu falo que a faculdade de enfermagem foi a faculdade que não parou durante a pandemia. Se tem uma faculdade que dobrou a carga horária de trabalho, foi a nossa. Então, enquanto que todas as outras unidades, quase todas, com algumas exceções, diminuíam o seu ritmo, nós dobramos o nosso ritmo ou triplicamos o nosso ritmo, porque nós continuamos trabalhando da mesma forma, praticamente como vínhamos trabalhando. Então, fizemos a seleção nesse edital, 4 programas de pós-graduação, somente na Universidade Federal de Goiás, ganharam bolsas. Foi a Faculdade de Enfermagem, o IPTESP, o ICB, e a Faculdade de Física. Foram esses 4 unidades, 4 programas, que receberam bolsas da CAPES para apresentarem edital e desenvolverem projetos relacionados à Covid-19. Eu vou precisar de água, tá? A relacionarem projetos, então, à Covid-19. Então, nós recebemos bolsas para mestrado e para doutorado. Fizemos esse edital, conseguimos implementar bolsas, porém, tivemos um problema que não conseguimos implementar todas. Por incrível que pareça, tínhamos bolsas e não tínhamos estudantes de pós-graduação que pudéssemos fazer essa implementação. Por questões de critérios da própria CAPES, que esses estudantes não podem ter vínculos de trabalho. Então, tivemos algumas questões, mas isso não nos impediu de fazer a implementação de algumas bolsas e de vincular, principalmente ao projeto Tenda, os projetos desses alunos do edital. Então, para nós, foi uma questão de muita alegria quando a CAPES resolve vir para a Universidade Federal de Goiás e fazer entrevistas e vir no local. Oi. Lucimeire, seu microfone está aberto, Lucimeire. A gente está ouvindo a sua conversa, Lucimeire. Obrigada. Então, quando a CAPES vem para Goiânia, para a UFG, e entrevista os 4 programas com os estudantes, e vem verificar em loco o projeto de Covid-19 que está sendo desenvolvido. Qual é o projeto relacionado no edital? É o projeto Tenda Covid, né, que a gente está fazendo,
desde o começo dessa pandemia, e é o projeto que eles fazem, a reportagem, o vídeo, a notícia no Jornal CAPES, dos 4 programas, o da enfermagem é o projeto que ganha destaque. Então, a gente ficou muito feliz, é um destaque da CAPES, não é um destaque de qualquer órgão, de qualquer sociedade, mas é do nosso órgão máximo que regula a pós-graduação no Brasil e dá destaque para a Faculdade de Enfermagem da UFG com esse projeto da Covid-19 da Tenda. Então, é isso que eu falo, que tudo que nós estamos realizando esse ano, de alguma maneira, ela ganha destaque. Bom, aí temos a elaboração da pesquisa epidemiológica sobre a Covid-19 com trabalhadores de saúde e segurança pública sintomáticos de Goiânia, que é o projeto Tenda Triagem Covid-19 UFG. Esse projeto, ele teve uma história muito interessante, a gente começou a fazer reuniões com o HC, também no começo de março, quando eles começaram a apresentar a dificuldade que eles percebiam de que a gente teria uma epidemia muito maior do que estava esperando e que certamente os serviços de saúde já instalados não dariam conta de fazer toda a triagem e testagem. Quando eles falaram isso, a gente começou a pensar numa proposta que a gente falava, vamos montar uma tenda aqui na FEM ou no HC para colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde para essa triagem e testagem. Só que qual foi o nosso primeiro problema? Nós não tínhamos verba, nós não tínhamos como realizar esse trabalho. E começamos a pensar em editais, como conseguir a verba. O professor Edivar, nessa mesma época, em março, nos avisa que o MEC estava por abrir uma chamada pública e para a gente ficar atenta. Nós começamos, então, a pensar na proposta, mas não sabíamos quando essa chamada pública ia ser aberta. Quando a gente ficou sabendo, por incrível que pareça, faltavam 3 horas para a chamada pública fechar. O MEC abriu durante uma semana, nós dentro da UFG não ficamos muito atentas, quando a gente se atentou, foi um dia que eu liguei para o professor Edivar e perguntei, professor Edivar, a chamada pública está aberta? Ele falou, sim, está aberta para as próximas 3 horas. Eu falei, meu Deus, e quantos projetos a UFG já vai apresentar? Ele falou, nenhum. E aí nós rapidamente se mobilizamos, estávamos aqui, professora Luana, professora Regiane, professora Cristiana e eu, por outras razões reunidas, e paramos tudo o que estávamos fazendo, nos focamos, construímos o projeto, submetemos a chamada pública, o professor Edivar entrou como o que estava apresentando a proposta, que tinham que ser os reitores apresentando, enviamos esse pedido para o MEC e fomos surpreendidos porque ganhamos exatamente o valor que pedimos. E eu lembro muito bem que eu falei a ele, podemos pedir 2 milhões de reais? Ele falou, não exagere, Classi, no orçamento, porque isso pode ser um fator que vai fazer com que a gente não ganhe. Eu falei, bom, eu vou jogar os 2 milhões, se der, muito que bem, se não der, paciência. E deu certo, chegou dinheiro para a tenda, depois disso a gente teve vários episódios de reuniões permanentes, do dia 20 de março que isso aconteceu, até dia 20 de maio, que passaram-se 2 meses entre escrever o projeto e, de fato, implementar o projeto no dia que teve o lançamento do projeto, que vocês já conhecem, com a presença das autoridades e que a gente está até hoje. Se passaram 2 meses entre fazer as compras, fazer treinamento, montar a tenda e montar todos esses protocolos. Então, é um projeto que a gente trabalhou diuturnamente, cansativamente, mas que é hoje um dos grandes sucessos também da UFG. Ele tem muitas etapas, ele tem o GT de agendamento, o GT de triagem, o GT de testagem, tem o GT de telemonitoramento, o GT de resultados, os laboratórios envolvem várias unidades acadêmicas, Faculdade de Medicina, IPTESP, ICB, Faculdade de Farmácia, HC, o IQ está participando de uma forma mais indireta e outros estudantes de outras faculdades. Então, nós temos muitas experiências acumuladas nesse projeto que a gente pode depois contar melhor. Ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que também envolve os alunos de pós-graduação e alunos de graduação da Faculdade de Enfermagem e da Faculdade de Medicina e de outros cursos, né, que tem também alunos de odontologia, alunos da farmácia, alunos do ICB. Bom, eu estou passando tudo muito rápido por causa do meu tempo.
E dentro do projeto Tenda, à medida que a gente foi trabalhando e tendo os resultados com o nosso público-alvo, que são os trabalhadores de saúde e segurança pública, à medida que eles foram positivando, a gente teve uma nova demanda. Os filhos, netos, sobrinhos, as crianças e adolescentes que convivem com esse grupo que positivou, estava tendo muita dificuldade de poder cuidar de seus familiares. Então, os pediatras do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, junto com o nosso grupo de professores da saúde da criança, se reuniram, construíram um novo projeto chamado Tendinha, que já está funcionando há mais de 60 dias, atendendo brilhantemente, junto com o projeto Tenda. Então, crianças e adolescentes, filhos ou sobrinhos ou netos dessas pessoas que positivaram. Qual é a nossa surpresa? A grande maioria deles, eles estão atendendo de 5 a 19 anos, estão tentando baixar um pouco essa faixa de idade, mas ainda estamos com esse grupo, que é o grupo de maior frequência. Eles chegam quase todos assintomáticos para nós, e nós estamos tendo em torno de 35% a 40% de testes positivados nesse grupo, o que muito nos preocupa, e a gente está pensando em vários relatórios para subsidiar as políticas públicas e as decisões das secretarias estaduais, da Secretaria Estadual e das secretarias do município de Goiânia e de outros em volta de Goiânia, né, da Grande Goiânia. O projeto, e além disso, temos o projeto de coorte, né, que está sendo coordenado pela professora Sheila e pela professora Carla, junto com o projeto Tenda, que também em outro momento a gente pode trazer mais detalhes, mais resultados desse projeto, que elas vêm acompanhando junto com esse público, podendo acompanhar dentro da Tenda para ver a persistência do vírus e vários outros estudos, outras pesquisas que estão sendo construídas e desenvolvidas. No projeto Tenda, então, várias coisas estão acontecendo. O IQ está desenvolvendo, junto conosco, também uma testagem do teste pela saliva, falta um pouquinho, e também a gente vai verificar agora, dentro do projeto Tenda, trabalhar com a Ana Paula, uma pesquisadora do IPTESP, que vai verificar o uso da vacina BCG em pessoas que não tiveram o teste, vai fazer um caso controle, depois a gente pode dar mais detalhes disso para vocês. E também